Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos retomar nossos vídeos aqui, tá demorando um pouco, então eu resolvi para compensar, para não atrasar muito, não ficar muito tempo entre um vídeo e outro, eu resolvi lembrar aqui 3 livros que eu li durante as férias. 3 livros da mesma editora, que foi, para começo de conversa, uma coisa boa. Você com 55 anos, eu tinha feito 55 anos justamente de férias. Você meio que descobrir uma editora é sempre né, numa idade que você não espera mais descobrir, né, ter tantas novidades na vida. Enfim, eu descobri uma editora que não é nova, era nova para mim, eu não prestava atenção nela, que é a editora Aleph. Ela é especializada em ficção científica. Ficção científica não é um gênero de que eu tenha gostado a vida inteira, nunca me chamou a atenção, nunca me atraiu muito. Eu achava que ficção científica era uma coisa meio desalmada, assim, digamos assim, uma coisa muito fria, né? Meio metálica, se eu posso dizer assim, que não tinha espaço para alguma coisa mais humana. Enfim, eu tinha essas antipatias que a gente tem, gratuitas às vezes na vida, né? Todo mundo tem as suas, né? Então, nas férias eu peguei e resolvi ler um livro que nem me soava muito como ficção científica, talvez por isso eu tenha pego, que era um livro muito badalado, que era Flores para Algernon. Esse livro é muito comentado no mundo dos booktubers. Ele tem uma edição muito, muito bonita, edição muito bem feitinha, assim, um pacote muito bem materialmente muito interessante, que dá vontade de você ler. Por quê? Por causa da editora Aleph que ela faz isso. Os livros dela são sempre muito bem trabalhados materialmente também. Eles são atrativos. Eu acho isso importante no momento que você precisa vender livros. Precisa manter o mercado de livros funcionando, precisa manter livrarias funcionando. Acho que eu já disse isso em algum outro lugar, não sei se foi aqui, mas enfim. É outra coisa que me chamou a atenção nessa editora. Essa editora foi fundada em 1984, ela não é nem tão antiga. Mas eu até tinha um livro dela, que é um dos que eu vou falar hoje aqui, mas acho que eu não prestava atenção, enfim. Depois eu fui vendo que eu tenho certa ligação assim, com esse mundo de ficção científica de alguma maneira, que agora é que eu vou trabalhar neles. Com 55 anos é bom, né? Uma novidade, uma coisa, um caminho novo para explorar. Em todos os sentidos isso é bom. Enfim, Flores para Algernon, que eu não tenho o livro fisicamente aqui, vou pedir para o Bernardo colocar aqui a capinha dele. É um livro muito querido, muito cultuado ultimamente. Ele foi publicado no ano que eu nasci, em 1966. E ele não soa muito ficção científica porque ele trata de um personagem absolutamente humano. Assim, não tem como você dizer que aquilo não soa viagem espacial, não soa outros planetas, nada disso que a gente está normalmente, que são coisas que normalmente a gente associa ao gênero. Ele é ficção científica porque ele trata de um caso de um garoto que tem uma deficiência mental, que é muito comum, que a gente hoje em dia a gente está acostumado a ver. Hoje em dia a gente está acostumado a lidar com isso, a gente lida muito melhor com isso porque as coisas progrediram, graças a Deus, tudo, né? Graças ao progresso humano, né, social, da conscientização das pessoas. Hoje não se trata de uma pessoa que tem qualquer deficiência mental como se tratava há 20, 30 anos atrás. Mas o momento em que a história se passa nesse livro é 20, 30 anos atrás, é o momento anterior em que havia muita discriminação. Mesmo disfarçada, parecia que as pessoas riam desse garoto, como se estivesse sendo carinhoso com ele, mas não estavam sendo, a gente sabe disso. No fundo tem, né, a discriminação passa pelo riso, que parece só acolhedor, mas não é. Né? É bem complicado esse negócio da discriminação, ela é mais sutil do que parece. Enfim, por que é uma ficção científica? Porque um grupo de cientistas pega esse garoto e resolve aplicar nele uma experiência médica que faria com que é uma experiência que não existe hoje, por isso que é uma ficção científica, é alguma coisa que só no futuro, a gente pode situar num futuro meio distante. Né? Isso não existe hoje, e não existiu no momento que o livro foi, obviamente no momento que o livro foi publicado. Eles fazem uma experiência para que o garoto não só recupere a inteligência dele, do ponto em que ele está, ele é chamado de, qual é aquela palavrinha? Eu vou lembrar no meio do processo, eu lembro aqui e falo para vocês. É uma palavra que era muito usada antigamente, ele é chamado o tempo todo disso. Alguém que não tem um ritmo mental normal igual às outras pessoas.
Então, essa experiência é feita para igualar. Ele está aqui nesse ponto e eles querem que ele chegue no ponto normal, que as pessoas normais estão. O que acontece? A experiência é muito bem sucedida e o garoto passa desse ponto. Então, ele sai e alcança um ponto muito elevado, acima dos próprios cientistas que fazem a experiência. O que é que isso significa? O garoto sai de um nível em que ele é considerado, essa palavrinha que eu não estou lembrando, e que é uma pessoa mentalmente com a idade de uma criança de 5 anos, digamos assim, 6 anos. Então ele sai desse ponto e ele vai progredindo, chega no ponto das pessoas ditas normais, e ele ultrapassa isso e chega no ponto da genialidade, a ponto de contestar os próprios cientistas que fizeram a experiência com ele. É essa trajetória que é feita. Agora, isso é contado através de relatórios escritos que o garoto escreve. Então o livro é muito interessante. Uma coisa que se comenta muito é que o começo do livro, você vai ler e você percebe que é todo cheio de erros. Claro, são os erros que o próprio personagem comete ao escrever sobre a experiência que está sendo submetido. Já estamos com 6 minutos, estou vendo que estou na metade do vídeo e eu não parei de falar do Flores para Algernon. Isso deve lhe dar uma ideia. Eu gosto de dizer, eu tenho uma amiga nossa que é muito difícil você escolher, indicar livros para ela, porque ela é muito exigente. Eu indiquei esse, ela gostou, ela adorou. Ela gostou muito. É um livro fofo nesse sentido. Ele trata de uma experiência científica, mas ele é profundamente humano, entendeu? Você cria uma empatia muito forte com esse personagem, porque é ele que conta tudo do início ao fim. Esses erros de português que ele comete no início, ele vai aprendendo a corrigir e daqui a pouco a prosódia dele está num nível que você percebe que está muito mais avançado do que a média normal das pessoas. E claro, tem um drama subjacente a tudo isso, porque o garoto continua vivendo, se relacionando com outras pessoas, e do ponto em que ele era considerado, aquela palavrinha que eu esqueci, que se eu não lembrar eu vou botar aqui nos comentários, até ele ter esse ciclo que ele faz, né? essa evolução até chegar a esse ponto de genialidade, obviamente isso envolve atritos com quem está em torno dele. Ele passa a reconhecer a forma como ele era tratado, passa a entender o que aquilo representava, e vai também interagindo com outras pessoas ao longo desse processo. Isso gera material para você pensar, né? Para você ir além da própria experiência experiência científica do livro, entendeu? É isso. Flores para Algernon é um livro, é um livro curto, você lê rapidamente, mas é um livro muito marcante, você não vai esquecer. Foram 3 livros, tá? Deixa eu pegar os outros 2 aqui. Eu li um atrás do outro, de férias. Eu não anotei nada, ao contrário do que eu faço, que as anotações que eu faço na página no final, eu não fiz, eu estava relaxado, eu achava que eu não ia retomar essa série de vídeos. Então eu li na boa, né? Tá? Irresponsavelmente, da melhor maneira possível, sem me preocupar. Então eu vou tentar lembrar aqui, minha memória é péssima, vocês sabem disso. Eu vou tentar deixar uma indicação para vocês aqui, com base no que ficou aqui muito por alto. O segundo livro que eu li na sequência foi depois do Flores para Algernon, também da editora Aleph, está aqui a marquinha da editora, foi esse aqui, ó, O Enigma de Andrômeda, que é do camarada chamado Michael Crichton. Eu nunca sei se é Crichton ou Crichton, vamos de Crichton. Esse cara eu conhecia, porque todo mundo sabe que ele é o criador do livro que deu origem ao filme Jurassic Park. Mas eu conhecia de antes, porque tem um filme que eu gosto muito, chama O Último Assalto a um Trem em Movimento, que é difícil de achar, que eu descobri pouco tempo. Eu vi esse filme quando eu tinha, devia ter uns 14 anos, ou menos, no cinema. Achei o filme fantástico, muito bom, muito interessante. E depois eu descobri que é um roteiro dele, porque ele também é roteirista. Então ele escreve esses thrillers científicos, paracientíficos. Todos os livros dele têm essa base, assim. Então nesse caso aqui é um caso muito parecido, que lembra muito a situação atual que a gente vive, que é pandemia. Não chega a ser uma pandemia, mas é um vírus desconhecido que é trazido para a Terra, se espalha por uma cidade e mata praticamente a cidade inteira, e todo mundo fica tentando descobrir o que é aquilo e tal. E a investigação, o livro todo é uma investigação sobre que vírus é aquele, como é que ele se multiplica, como é que ele age. Tal. Esse medo, esse pavor coletivo, mas dividido, é um segredo também, dividido só entre cientistas também. Então é essa investigação. Esse livro tem uma coisa engraçada, ele tem relatórios. Assim como o Flores para Algernon tem os relatórios, é um conjunto de relatórios escritos pelo próprio personagem, aqui ele tem os documentos, espécies de documentos, é isso aqui, ó. Eu não sei se vai dar para ver.
ele tem os documentos, o tempo todo você tem isso. Aí você vai ler isso aqui, é tudo meio incompreensível. Aqui está outro. Só que de vez em quando você esbarra num fragmento desse, às vezes não é tão grande assim. Mas esses documentos, essas tabelas, elas fazem parte do livro. Elas entram na estética literária mesmo do livro, entendeu? Você pode considerar que isso aqui não é literatura, é entretenimento. Vai lá, para mim é literatura. Eu me divirto e, ao mesmo tempo, eu vejo uma intenção de chegar a um ponto além da mera diversão. Então, ele usa esses relatórios, esses documentos, que, embora sejam meio ilegíveis, mas se você passa os olhos por cima dele de qualquer maneira, aquilo lhe dá uma sensação de verossimilhança que você não está esperando, que contribui para o livro funcionar. Certo? Então é isso, o Michael Crichton foi o segundo aqui. Eu li muito rápido, porque, na verdade, esse livro tem um impulso inicial muito bom, depois ele vai perdendo um pouco a força, ele é curto. Ele não mantém tanto, você não diria que ele mantém tanto, né? Mas a relação entre cientistas, como é que cientistas, que é um grupo de cientistas, cada um com habilidade e cada um com vulnerabilidade, sua vulnerabilidade específica, que se juntam para desvendar isso aqui e ver o que é que pode ser feito disso. O último, o tempo vai acabar, é Sonhos Elétricos, Philip K. Dick. Eu nunca tinha lido Philip K. Dick, que é o nosso famoso autor acho que é um conto, né, que deu origem ao filme Caçador de Androides, Blade Runner. Aqui são contos, fizeram uma edição especial, a Aleph fez uma edição especial dos contos que foram usados numa série homônima aí que está na Amazon, no Prime da Amazon. Então, foi meu primeiro contato, é interessante tudo, mas eu tenho um pouco de dificuldade com conto, eu tenho necessidade da coisa se prolongar mais. Quando eu começo a me envolver, aquilo acaba e tudo. Mas são interessantes também. Foi o meu primeiro contato, vamos esperar um pouco mais. Então, 3 livros. O Flores para Algernon. Bota aqui, Bernardo, a capinha novamente. O Enigma de Andrômeda. E a seleção dos contos elétricos, Philip K. Dick. 3 livros da editora Aleph, que eu estou feliz por ter descoberto. E até já me adiantei, aqui de volta agora há poucos dias, eu já comprei mais 2 aqui, para me manter nessa sintonia aí com a editora. O Fim da Infância, do Arthur Clarke, que eu nunca li, né? É o clássico. E o Neuromancer, que é outro marco da ficção científica. É um livro que renovou, é o que todos dizem, renovou o gênero, agora já aqui nos anos 80. Tá? Mais um clássico dela. E é sempre aquilo, essas edições sempre, olha que beleza. Sempre tem um capricho, uma coisa, sempre tem um cuidado gráfico aqui de fazer alguma diferença. O que torna os livros atraentes, o que não é pouco hoje em dia. Certo? Então, logo mais eu vou falar desses 2 também, mas por hora é isso. São os 3 primeiros, né, com o Algernon que não está aqui. Tá bom, gente? Até o próximo, tá?